deixa eu só te fazer uma pergunta. Você sabe que aqui a nossa feira, a Feira Internacional do Livro, esse ano, ela é uma homenagem a Ariano Suassuna, né? E tem uma história muito bonita e tem frases célebres. Uma delas é o seguinte: Ariano Suassuna diz assim: acredito que toda arte é local antes de ser regional, mas se prestar é contemporânea e universal. Aí eu te pergunto, esse trabalho, o Insular, ele é um trabalho regional? Como é que você define a cara dele? O Ariano é um mestre nessa coisa de transformar o regional e universal, né? E no seu melhor, a arte consegue isso, né? Aquela velha história, fala da tua aldeia, tu vai estar falando do mundo. Isso é uma coisa que sempre teve presente no trabalho dos engenheiros. O primeiro disco, Longe Demais das Capitais, falava muito sobre essa coisa da música gaúcha inserida na música universal, no momento em que era quase um pecado de falar nisso, porque a agenda da época era só se podia falar de rock and roll, né? Era como um pecado falar na música MPB ou música regional, mas é uma coisa que sempre me interessou, e acho que no Insular eu radicalizo essa experiência, assim, até no nome a gente faz essa brincadeira com o sul, né? Lar, sul, insular, e está mais explícito do que nunca no meu trabalho isso. O DVD, por exemplo, ao lado de um show do trio que a gente gravou em BH, tem 5 canções que a gente gravou na Serra Gaúcha com convidados muito especiais da música gaúcha, como Luiz Carlos Borges, Bebeto Alves, o próprio Duca Lendeck. Então essa vontade de misturar o regional com o universal sempre teve no meu trabalho, e eu acho que o mestre tinha razão quando falou isso. Muito bem, então vamos lá agora. Vamos começar a deixar de lado um pouquinho o músico, vamos entrar agora na vida do escritor e dos trabalhos lançados, né? Você acabou de dizer aí que antes de ser músico você se apaixonou pelas letras, né? Mas eu nunca tinha mostrado nada dos meus escritos para ninguém, né? E não achei que faria sentido para ninguém. Aliás, com a música foi um pouco parecido. Eu compunha desde, eu acho que quando eu tinha 12 anos. Infinita Raio é uma música que as pessoas conhecem agora, mas eu gravei no segundo disco de Engenheiros, em 87, mas eu tinha versos dela desde quando eu tinha 12 anos. Mas eu sempre fui muito tímido, nunca tinha mostrado as minhas canções para ninguém, e com meus escritos também. Por incrível que pareça, foi um livro pouco autoral que me quebrou o gelo e me fez lançar a primeira vez. Eu fui convidado pela editora Belas Letras para participar de uma coleção que abordaria alguns times do futebol brasileiro, né? Numa tentativa de juntar essas duas paixões, a literatura e o futebol, para o público infanto-juvenil. E me convidaram para escrever sobre o Grêmio, meu time. E eu lancei esse livro, Meu Pequeno Gremista. A coleção ficou muito bacana. O Nando Reis escreveu sobre São Paulo, a Gabriel Pensador escreveu sobre Flamengo. Foi uma coleção muito bonita. É um livro pouco autoral, porque foi uma encomenda falando de um time, quer dizer, mas para mim tem essa importância de quebrar o gelo, né? Quando quando eu mostrei para a editora, eles ficaram muito animados com a maneira como eu escrevo e me convidaram para escrever uma biografia, isso em 2007. E tudo que eu não queria fazer naquele momento era escrever uma biografia, né? Quer dizer, ter que parar para pensar objetivamente no que tu faz não era uma coisa que eu estava a fim de fazer. Às vezes eu tenho medo que muito análise acabe te paralisando, né? Tu começa a pensar sobre o que tu faz. É como andar de bicicleta, né? Não dá para pensar muito. Dizem que se tu perguntar para uma centopeia como ela anda, ela tropeça, né? Mas enfim, o pessoal insistiu, e eu me lembro de um lance engraçado. Eu fui passar um fim de semana na Serra Gaúcha e esqueci de levar o livro que eu estava lendo. Eu tenho mania, pelo menos assim, meia dúzia de páginas eu tenho que ler todos os dias. Eu me sinto necessidade quase física de ler, assim. E fui a Gramado sem levar nenhum livro, e chegando lá, eu fui na livraria local para comprar alguma coisa para ler à noite, né? Era uma livraria pequena, tinha pouca coisa que me interessasse, e eu, na minha cabeça, lá no fundo, com essa questão: escreva ou não escreva a minha biografia, né? E aí, no canto da livraria, eu vi um livro do Slash, guitarrista do Guns N' Roses, né? Banda muito legal, mas não é um livro que eu fosse comprar se tivesse outros, assim, mas era o que mais se assemelhava ao que eu gostaria de ler. Comprei, levei para casa e comecei a ler. Aí, na 10ª página da biografia do Slash, já tinha acontecido mais coisas do que aconteceriam em 5 vidas minhas. Ele já tinha bebido mais do que eu jamais beberei. A mãe dele tinha namorado o David Bowie, a minha mãe nunca namorou o David Bowie. Você está triste por isso? Não, tô contente. Mas aí
Aí eu fiquei pensando, não, de fato, eu não tenho nada a ver eu escrever minha biografia, quer dizer, não tem nada a ver. Mas na 15ª página da biografia do Slash, eu não aguentava mais ler sobre os pileques dele, entendeu? Então eu disse, não, de repente, eu acho que posso escrever da minha maneira, assim como eu acho que cada um de nós aqui poderia escrever uma bela biografia, porque tão importante quanto os fatos que acontecem na nossa vida é a maneira como nós nos relacionamos com esses fatos, né? Então eu tenho certeza que cada um de nós aqui poderia escrever uma biografia pelo menos tão boa quanto a do Slash. E essas reflexões resultaram nesse livro, para ser sincero, onde eu conto a minha trajetória, e ao lado desses relatos tem 123 letras, a maior parte delas comentadas, e tem um ensaio do professor Luiz Augusto Fischer também sobre o meu trabalho. Enquanto eu escrevia, para ser sincero, me vinham à mente alguns textos que eu achava muito bacanas, mas que eram mais subjetivos e que eu achava que não pertenciam a esse livro, porque esse livro tinha um compromisso com a cronologia, com os fatos. E esses textos mais subjetivos acabaram virando o Mapas do Acaso, que é o meu segundo livro, e que tem também 45 letras, além dos textos, 45 letras comentadas, né? E depois que eu lancei o Mapas do Acaso, eu comecei uma experiência muito interessante para mim, que foi postar semanalmente num blog. Eu entrei tardiamente no mundo dos blogs, eu sei que isso é coisa dos início dos anos 2000, mas entrei há 5 anos atrás e fiquei fascinado, e posto religiosamente toda meia-noite de terça-feira. Saindo daqui eu vou postar. Raras vezes eu atraso 2 minutos, não porque eu seja neurótico, mas porque eu descobri que, por mais atemporal que a internet seja, que as pessoas sabem que os textos vão ficar ali o tempo para as pessoas lerem quando elas quiserem, por mais que ela ofereça isso, mais começa a fazer sentido, eu acho, a noção de tempo real. Tu saber que naquele exato momento, do outro lado do cabo de fibra ótica, tem alguém, um coração batendo ali. A coisa do tempo real me estimula a sempre postar religiosamente às terças, meia-noite, quando a segunda vira terça. E esses textos do blog resultaram 2 livros, Nas Entrelinhas do Horizonte e os 6 Segundos de Atenção. Claro, depois eu pego os textos do blog, reescrevo eles para ficarem um pouco mais atemporais e junto agrupo eles, porque o livro é um formato diferente do blog, mas a raiz dele está no blog. Então, basicamente, esse é Humberto, escritor materializado nesses 5 livros. O Humberto aí está entrando nessa seara digital, né? Acho que aí tem um monte de celulares com câmeras, filmando, tablets, está tudo aí, não está? Mostra para mim, por favor. Todo mundo está filmando, fotografando e tal. E essas maquininhas infernais hoje trazem os livros na tela, né? Sim. E você tem umas frases cunhadas que eu acho ótimas. Eu vou roubar uma sua aqui, ó. A abstração da mancha preta numa folha branca. Você acha que isso vai ser engolido por essas telas? Eu acho assim, ó, é engraçado que se tu fosse comparar assim, a música com a literatura, se tu pensasse 20 anos atrás, seria mais lógico supor que os livros seriam carregados para o mundo virtual, digital, antes do que a música, né? Mas não, aconteceu isso antes com a música e o livro resiste, é uma coisa muito interessante. E é uma coisa que eu noto em ocasiões como essa, de feiras do livro, assim, apesar do disco ser um objeto mais frágil, eu tenho a impressão, assim, observando a linguagem corporal das pessoas nas filas de autógrafo, que elas carregam com mais carinho um livro, elas carregam junto ao peito, apesar do disco ser mais frágil. Eu acho que isso se dá por conta de... o ato de escrever é um ato solitário, o ato de ler também. Então um livro dá uma sensação de proximidade muito grande, e talvez aí esteja o segredo de ter sobrevivido. Está sendo mais difícil o livro físico ser derrotado pelo livro virtual do que foram os discos, né? Quanto à coisa da abstração das letras sobre uma tela branca, seja qual for o suporte, pode ser letras escritas na areia da praia, pode ser uma tatuagem na pele, um livro, um papiro. Isso eu acho que nunca vai dançar. Eu acho tão bonito, tão sofisticado. Eu acho isso mais avançado do que os computadores, até a coisa da escrita, né? Desenvolver um sistema através do qual, com algumas manchinhas pretas numa tela branca, tu escreve lá um triângulo com um tracinho, aquilo quer dizer A, tu junta o A com o S, As, e tu consegue exprimir toda a arquitetura de sentimentos que um ser humano pode sentir, se tu tiver talento. Eu acho isso fascinante e mais sofisticado do que um computador até. Então a escrita eu acho uma coisa fascinante, e essa coisa de abstração, e essa junção que faz da solidão de quem escreve com a solidão de quem lê. A música geralmente é fluída de forma mais coletiva, né? Claro que a gente pode ouvir música sozinho, mas eu tenho a impressão que no inconsciente das pessoas
rola essa paixão pela literatura por isso. Tem gente que conhece a minha música há, sei lá, 20 discos, há 20 anos, e quando leu meus livros pela primeira vez, me falou assim, pô, eu me sinto mais próximo a ti agora. Eu estranhei, eu disse, como assim, né? Se eu me revelo tanto nas minhas músicas, mas talvez seja por essa característica do formato mesmo. Eu sei que eu escrevo de uma maneira bem assim, como se eu estivesse conversando, eu acho que isso também ajuda um pouco, mas muito eu acho que está intrínseco ao formato da literatura. E não acho que é uma coisa que os computadores vão acabar com ela, não. Pelo contrário, acho que a juventude faz mais uso da palavra escrita hoje, seja por Twitter ou com Facebook, sei lá, do que um tempo atrás. E a gente não pode ser preconceituoso. Eu acho o Twitter, por exemplo, quando pintou essa limitação de 143 caracteres, né, alguns intelectuais torceram o nariz e diziam, a gente vai acabar se comunicando por gritos, que nem nas cavernas. Mas não, eu acho que essas ferramentas acabam desenvolvendo alguns mecanismos muito interessantes. No Twitter, por exemplo, a coisa da hashtag, e no fim de uma frase tu coloca uma hashtag e aquilo, através da ironia, muda o significado da palavra que foi escrita, até o exercício de concisão. Claro que a gente não pode ter só o Twitter, só o Facebook, são necessários romances caudalosos também, como Grande Sertão Veredas, mas a gente pode, eu acho que ambos podem conviver, a palavra escrita no meio digital com a palavra escrita no meio físico. Para ser sincero, é uma biografia, vamos chamar assim. Sim. Né? Nas entrelinhas do horizonte é uma janela, presente, passado e futuro. Mapas Mapas do acaso. Outra viagem. 6 segundos de atenção nos leva aonde? Bom, eu uso assim meio como coluna do livro a letra de Pra Entender, que é uma canção que eu gravei em 88, que fala que para entender basta 6 segundos de atenção ou 600 anos de estudo. Eu acho que são duas chaves para a gente entender as coisas. A da intuição, que são 6 segundos, tu bate o olho, tu já saca. Acontece muito isso nas relações afetivas, né? Tu olha para uma menina e diz, caraca, aquela menina da minha vida, né? E outra chave para chegar nas coisas é do estudo também, quer dizer, se dedicar, analisar racionalmente as coisas. E eu acho que, no melhor, a arte junta esses dois mundos. O mundo do raciocínio, mas o mundo do sentimento também. Eu não sou daqueles que acham que um músico estudar a técnica vai tirar a emoção dele. E acho que, no ideal, a gente deve juntar esses dois elementos, seja fazendo música, seja fazendo literatura, ou no nosso dia a dia. Muitas das crônicas dos 6 segundos de atenção falam um pouco sobre isso, né? Mas, de fato, é um livro de crônicas, assim como o Nas Entrelinhas. Mapas do Acaso, para ser sincero, já são mais biográficos mesmo.